história de infância em Guaiúba é uma história pequena porque eu fui muito cedo para Fortaleza. Minha mãe tinha como um dos grandes objetivos da vida dela preparar os filhos para o futuro. Queria que todos se educassem em Fortaleza, que frequentassem bons colégios, que pudessem se preparar para a vida. Era o grande objetivo dela. Quanto à minha vida em Guaiúba, eu devo destacar um fato que foi o de fazer a minha primeira comunhão com 4 anos de idade. Porque minha mãe, quando me concebeu, segundo ela me falou, mais de uma vez, ela disse: esse meu filho vai ser homem, vai se chamar Paulo e vai ser padre. Com 7 anos eu me mudei para Fortaleza com a minha família. E fiz o meu curso primário num colégio que na época era um colégio muito famoso, colégio que se chamava Instituto de Humanidades, dirigido por um velho professor Joaquim da Costa Nogueira. Esse homem era um homem excepcional. Ele tinha um livro, veja qual era o sentido da economia para o aluno. Ele tinha um livro que acompanhava o aluno do 1º ao 4º ano primário. Chamava-se Ano Escolar. Era um livro precioso. E ele tinha umas tiradas engraçadas. Se perguntava, por exemplo, quais são os sentidos? São 5. Ele dizia no livro que era ver, ouvir, gostar, cheirar e apalpar, para mais facilmente os meninos entenderem o que era aquilo. Terminei o meu curso primário em Fortaleza e passei 2 anos no Instituto São Luís, que era dirigido pelo Dr. Menezes Pimentel. Você pelo menos já ouviu falar no velho Menezes Pimentel, né? Passei lá o 1º e 2º ano, mas quando eu ia chegar ao 3º ano no ginasial, o meu pai teve uma baixa nos seus negócios e eu fui obrigado a passar para um colégio público. Passei para o Liceu do Ceará. A minha vida foi meio tumultuada, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar na Ceará Rádio Clube precisamente no dia 5 de fevereiro de 1939. Aí eu comecei. Foi uma coisa emocionante para mim, porque meu irmão já era locutor, o Zé Cabral de Araújo, o velho Cabral, já era locutor, e tinha muito desejo que eu fosse para o rádio, mas tinha que fazer um concurso. Era um concurso com uma banca examinadora respeitável. Participavam o João Duma, o secretário de Educação, um engenheiro da Marconi que estava no Ceará, foi convidado a participar da banca também, uma banca respeitável. Nós éramos 9 ou 10 candidatos. Meu número era o número 9. Guardei isso, meu número no concurso, da ordem de apresentação, eu era o número 9. E como eu fiz um improviso com uma certa facilidade, acabei ganhando o concurso. Quando eu fui chegando em casa, recebi uma salva de palmas pela minha vitória no concurso para locutor. Os meus vizinhos que estavam me aplaudindo pela minha vitória no concurso, que era um acontecimento lá no Ceará, era uma única estação de rádio. Ficamos como única estação até 1948. Mas nesse mesmo dia eu comecei a trabalhar. E veja quem é que foi me dar as primeiras instruções, as primeiras explicações sobre como a gente devia manipular aquela parafernália. Para mim era uma parafernália. Eram 2 tocadiscos, um no lado direito, outro do lado esquerdo, e o locutor que operava. Os dois picapes eram operados pelo próprio locutor. Foi o velho Zé uma vez que me deu as primeiras lições, as primeiras instruções, como eu devia me comportar diante do microfone e para aprender a manipular aquela coisa, que para mim era uma coisa difícil. Havia uma pequena mesa de som que a gente tinha que graduar o som dentro do próprio estúdio. Era o locutor que fazia isso.
Eu, apesar de ser um menino feio, um rapazinho, que não tinha nenhuma apresentação física que pudesse representar atração para ninguém, eu fazia galã. A minha voz me ajudava, que era uma voz jovem, bem postada, com essa minha cara, que sempre foi uma cara muito feia, de cearense mal apanhado, mas eu fazia um galã e o meu irmão Zé Cabral fazia outro galã. E era muito interessante como o povo agarrava a gente na rua para abraçar, para dar parabéns, para pedir que fizesse isso ou aquilo. Eu nunca mais me esqueço, uma vez eu encontrei uma fã na rua Barão do Rio Branco e ela disse: por que você não rouba aquela mulher? Tome coragem, roube aquela mulher, satisfaça o desejo dela e o seu. Então a coisa era feita assim. Como a emissora dessa época era única ainda, o que nós fazíamos era um estouro de audiência e de sucesso. A Ceará Rádio Clube tinha um ranking de produção artística muito bom. Programas com gravações, nem tudo era estúdio. Estúdio era, mas mesmo tinha orquestra. A Ceará Rádio Clube, uma emissora de rádio com uma orquestra completa. A Ceará Rádio Clube, é claro que tinha a unanimidade dos ouvintes, porque era a única emissora. Quando chegou uma concorrente, a audiência se dividiu um pouco com a concorrência, mas não chegou a abalar o prestígio da Ceará Rádio Clube. A Ceará Rádio Clube continuou com um grande prestígio, porque era pioneiro e tinha tomado uma série de iniciativas que naquela época eram admiráveis. Por exemplo, nós levamos para o Ceará todos os grandes nomes do rádio brasileiro para fazer temporadas na nossa emissora. Me lembro muito da temporada do Chico Alves, embora eu não trabalhasse ainda, mas o Francisco Alves foi contratado para fazer uma temporada lá em Fortaleza. Passou lá 3 dias, 4 dias, com grande sucesso, mas eu não estava ainda trabalhando. Entrei no rádio no ano seguinte, em 39. Ele esteve lá em 38, se não estou enganado, o Chico Alves. Agora levamos Orlando Silva, que inaugurou as ondas curtas da Ceará Rádio Clube, que foi outro acontecimento formidável, graças à iniciativa do João Duma, de conseguir 2 frequências de onda curta, em 49 metros e em 19 metros. O João Duma conseguiu isso, foi um grande feito. E eu tive a sorte de fazer a primeira chamada da Ceará Rádio Clube em ondas curtas para o Brasil e para o mundo. Com as ondas curtas a gente penetrava em vários países, né? Até uma coisa curiosa a contar. Através da nossa onda curta de 19 metros, a Ceará Rádio Clube ganhou na Suécia um concurso que foi realizado lá para escolher a emissora estrangeira de maior audiência. Tanto que nós nos demos ao desaforo de ter um prefixo em sueco. A Ceará Rádio Clube teve um grande diretor de programas, que foi meu amigo particular, um baiano muito inteligente, que o João Duma trouxe do Rio, chamava-se Dermival Costa Lima. O velho Dermival Costa Lima, que eu andei meio desgostoso com o rádio na certa época, quase que eu saí do rádio. Não saí em função do Dermival Costa Lima, não, senhor, o seu lugar é aqui, você tem que ficar aqui. Ele me estimulava muito, me dava muitos programas para apresentar. Fiz rádio teatro, fiz animação de auditório, fiz algumas vezes transmissões de futebol, mas eu não gostava. O locutor oficial, o locutor esportivo oficial, era o meu velho, querido e saudoso irmão José Cabral de Araújo, o velho Cabral da Ceará Rádio Clube. O rádio me chamava sempre com muita intensidade. Eu acabei entrando nessa floresta do rádio, que eu soube explorar muito bem. Abri muitas picadas nessa floresta. Abri caminhos formidáveis para a minha vida.
E esses caminhos foram tão bons, e tão saudáveis, e tão promissores, e tão formidáveis para mim, que eu acabei eleito prefeito de Fortaleza com 28 anos de idade. E a Ceará Rádio Clube, na verdade, foi quem me deu a prefeitura de Fortaleza. Se eu não fosse homem de rádio, não teria tido a popularidade que eu consegui em Fortaleza. Só assim, com aquela popularidade do rádio, que eu me elegi prefeito de Fortaleza. Foi o rádio que me deu a prefeitura de Fortaleza. Depois vários radialistas tentaram e foram deputados estaduais. Não sei se um deles chegou a ser deputado federal. Mas alguns tentaram a prefeitura, mas não conseguiram. Eu fiquei com esse privilégio de ter sido o único radialista que conquistou a prefeitura de Fortaleza aos 28 anos de idade. O meu principal adversário na campanha era presidente do PSD do Ceará, era deputado federal e diretor do Banco Frota Gentil, que era o maior banco local. Era o grande banco local, era o Banco Frota Gentil. Foi o velho Antônio Gentil, era um homem muito bom, um homem ótimo, mas não resistiu à minha popularidade. E como é que eu entrei? Sabe? É simples. Eu primeiro recebi insinuações de vários políticos, entre eles o Paulo Salazar, que foi diretor do Povo, era genro do Demócrito Rocha, pai do nosso saudosíssimo e querido Demócrito. Foram em comissão lá no meu escritório na Ceará Rádio Clube para me convencer que eu devia ser candidato a prefeito. Realmente, eu aceitei a ideia dos rapazes, fui candidato a prefeito e saí vitorioso. Foi o primeiro grande acontecimento da minha vida, foi me eleger prefeito de Fortaleza aos 28 anos de idade. Segundo cargo administrativo mais importante do Estado. Como cargo administrativo, não estou falando nem no legislativo, nem no judiciário. No poder executivo. O cargo mais importante, depois de governador do Estado, era o cargo de prefeito de Fortaleza. E lá fui eu, aquele menino, me aventurando por um mundo que eu não conhecia. Tive que lutar muito para atender às exigências do povo de Fortaleza, que era muito grande naquela época, e o prefeito era chamado para resolver tudo. Até para tirar gente da cadeia, para arranjar bolsa de estudo, que naquela época não se chamava bolsa de estudo, mas era auxílio para a escola ou coisa parecida. E aí fui eu, no rádio, ficando em Fortaleza durante quase toda a minha vida. Eu abandonei a minha vida profissional para assumir a prefeitura, porque o prefeito não tinha tempo para fazer programas de rádio e tal. Meu mandato foi de 31 de janeiro de 1951 a 25 de março de 55. Tive um pouquinho mais de 4 anos. Manelita assumiu o meu lugar de diretor da Ceará Rádio Clube. Eu então não pude me dedicar à atividade do rádio, mas ia lá para ver as coisas, como elas estavam, e afinal de contas ajudar o Manelita a se engrenar naquela coisa que não era muito fácil, dirigir uma estação de rádio com tantas obrigações como a gente tinha. Mas ele foi muito feliz e se desempenhou muito bem. O Chateaubriand queria me convencer, quando eu estava no final do meu mandato, queria me convencer a renunciar ao meu mandato de prefeito e imediatamente aceitar uma posição destacada no Diário da Sociedade. Ele me convidou, eu me lembro muito bem, foi no dia 7 de setembro de 1955, ele queria que eu renunciasse o restante do mandato, que só terminava em março do ano seguinte, para assumir uma posição muito destacada no Diário da Sociedade. Eu pedi uma semana para pensar, mas uma semana depois eu fui ao Rio de Janeiro, pedi muitas desculpas a ele, agradeci a gentileza da escolha, a bondade de se lembrar de mim, mas fui completar o meu mandato de prefeito e me candidatei a deputado estadual. Fui eleito
com a maior votação até aquela época assinalada para um candidato a deputado estadual. E tinha, na verdade, votação para federal, mas cometi um erro. A insistência do Chateaubriand para que eu fosse trabalhar nos Diários Associados foi tal, ao lado do meu saudoso e querido amigo João Calmon, a insistência foi tal que eu, então, passei boa parte do meu mandato fora de Fortaleza. Eu fui para o Recife para ser superintendente da região Nordeste, que era cargo ocupado pelo João Calmon, e eu fui para lá e fui para o Rio para ser diretor-geral dos Diários Associados. Fiz ótimas amizades, foi um período muito bom para mim, mas passei um ano e pouco no Recife. Lá fui eu deslocado pelo Chateaubriand para Minas Gerais. Os Diários Associados compraram a Rádio Verdes Mares. Aí eu fiz um acordo com os Diários Associados e fiquei com a Rádio Verdes Mares, ela foi minha. Durante algum tempo eu tinha o controle da rádio. Perdão, não tinha o controle porque o Vigílio estava, eu tinha 50%. Mas não me atrapalhava em nada, não. Mas não era bom ter uma participação política dentro da emissora, uma participação expressiva, né? Acabei vendendo a minha parte da Verdes Mares para o Edson Queiroz. Um dos episódios importantes da minha vida de rádio, quando eu estava atuando como locutor, foi quando nós levamos a Fortaleza para fazer uma temporada o César Ladeira. César foi um grande locutor lá no Rio de Janeiro, né? Era locutor da Rádio Maringue Veiga, e eu era fanzoca do César Ladeira. Eu, no rádio, seguia a escola do César Ladeira. Fomos apresentar o César Ladeira num festival no Teatro Zé de Alencar. Imagina, um locutor de rádio. Então tudo que a gente fazia era um sucesso danado. Então, na nossa apresentação dele no Teatro Zé de Alencar, o teatro cheio, eu apresentando o César Ladeira, às Folhas Santas ele diz: olha, eu queria fazer uma comunicação a este público que está aqui. Eu encontrei aqui um profissional, um companheiro meu, que é o meu companheiro Paulo Cabral, que está aqui do meu lado, que pode atuar em qualquer emissora de rádio do Brasil. Aquilo para mim foi uma glória. A plateia se levantou, me aplaudiu de pé. Você imaginou? A plateia se levantou e me aplaudiu de pé. Foi um dos grandes momentos da minha vida de radialista. Tive 3 mandatos seguidos de presidente da Associação Nacional de Jornais. 3 mandatos seguidos de 2 anos. Passei 6 anos. Foi um recorde até hoje. Lá na Associação Nacional de Jornais. Foi outro galardão formidável que eu conquistei na minha vida. Mas estava comentando que ele esqueceu de falar. Embora tenha o direito de ser vaidoso, de vez em quando ele se comporta modestamente. Depois de criado o condomínio acionário, o Dr. Chateaubriand foi presidente do condomínio durante vários anos, só houve 2 presidentes, o Calmon e o papai. Só que o período dele foi muito mais longevo do que o do Calmon e até do próprio Chateaubriand. Se juntar os 2 mandatos do fundador do grupo e do Calmon, que era o primeiro homem naquela época, ainda o mandato do papai foi muito maior. Só que ele assumiu esse mandato no momento de uma crise terrível. Pois é. Uma canetada. Quando nós perdemos os 9 canais de televisão. Pior ainda, pior, mas é bom que se registre. É que eu tive que enfrentar a perda dos 9 canais de televisão e mais, a falência das nossas empresas em São Paulo. Foi um período realmente crucial para mim. Mas eu consegui sair dessa floresta, graças a Deus, com vida, e a ANJ veio a coroar a minha vida profissional, dessa feita na área de jornal, né? Não no rádio, mas na área de jornal. Eu tenho o orgulho
de ter o nome dele, de ser Paulo Cabral Júnior, mas um cuidado muito grande com isso, que é uma joia que ele me deu ao nascer e que eu tenho que carregá-la com cuidado muito grande, porque é algo de valor imensurável. Que é a bondade dele, bondade de filho. Mas você sabe disso, o orgulho que eu tenho de ser seu filho. É verdade que você não me viu nascer, né? Não me vi? Não vi porque estava fazendo um comício. Estava fazendo um comício em Fortaleza, quando sua mãe foi para a maternidade. E você nasceu. Portanto, em 16 de novembro de 1946. Agora, é importante que diga que ele não me viu nascer, depois se ausentou um pouco, eu ainda bebê, mas ele me usou muito na campanha política. Eu fui partícipe das campanhas, tanto eu como o descendente, né, como o meu avô, o Augusto, o pai dele. Então ele nos levava os dois para dizer que estava ali realmente com a família. Eu digo que sempre foi a minha primeira grande experiência de marketing político, aos 4 anos, subindo nos palanques e distribuindo santinho. No rádio eu aprendi muito. No rádio eu vivi emoções formidáveis, emoções fantásticas, fazendo locução de estúdio, ou seja, locução de cabine, fazendo às vezes locução esportiva, fazendo programas de auditório. Meu destino era o rádio mesmo. Meu destino era o rádio é que me levava. O rádio era o meu carro-chefe, o rádio era o meu apoio, o rádio era tudo. Olha, aos 86 anos, o que não falta é saudade. Sinto saudade.